Outra coisa que o hospital aqui, os hospital não, pelo menos aqui em BC, né, o governo tem, que no Brasil não tem, eles têm a estrutura entre os times dentro do hospital, o terapeuta ocupacional, o social worker, os médicos, tudo, ele tem uma transição do hospital para a comunidade que é muito intercalada e organizada. Então, por exemplo, a pessoa sai do hospital, ela ainda precisa da enfermeira ir lá ajudar a tomar remédio, o que for. Esse paciente tem por direito 2 semanas grátis de ajuda de em casa, 4 a 6 vezes por dia, sem custo para ele, sabe? Então, tem essa transição que é muito mais fácil. Maurício Martinez aqui com o podcast Empreendendo na Gringa mais uma vez, o podcast que a gente entrevista os brasileiros que tiveram a coragem de largar tudo no Brasil e vieram empreender no exterior. Hoje eu tô aqui com o André Siqueira, da Physio Fitness BC. Como é que você tá, André? Tudo certo? Eu tô muito bem, obrigado. Como é que você está? Tô melhor agora que estou com você nessa chamada, André. Antes da gente começar, eu vou dar a breve notícia aqui dos nossos patrocinadores, no caso a Latin Launch, que é a agência de marketing digital para brasileiros. Se você tem um negócio e ele ainda não está em primeiro lugar no Google, lá quando a pessoa procura pelo seu negócio, por favor, você está perdendo tempo e está perdendo dinheiro. Manda uma mensagem para a gente lá no site www.latinlaunch.com, que a gente vai ajudar vocês a resolverem esse probleminha, tá bom? Então, vamos ao que interessa agora. E, André, a pergunta que eu sempre começo o podcast. Quem é o André na fila de embarque do avião? Quando eu vim para cá 15 anos atrás? Bom, o André ele não é mais do jeito que era um brasileiro com muita esperança de mudar a vida um pouco. Tinha acabado de formar em fisioterapia, tinha uns 6 meses, resolveu vir para o Canadá para aprender inglês, para voltar e ter a língua inglesa fluente para poder fazer uma fisioterapia e estudar um pouco melhor nos livros, que são a maioria deles em inglês, né? Estava muito nervoso, mas muito empolgado, na verdade. Para você ter ideia, eu nem chorei quando eu entrei no avião. Minha mãe ficou em prantos, mas eu fui feliz da vida. Vamos embora e aproveitar essa experiência. E estou aqui até hoje. E nunca mais voltou, veio aprender inglês e ficou para sempre. Estou aprendendo inglês até hoje. Mas vim, só vou para o Brasil agora, geralmente uma vez no ano ou alguma coisa assim, para visitar a família, porque a minha família inteira ainda está lá. Perfeito. Então, André, para quem está nos assistindo agora no YouTube ou nos ouvindo nas plataformas de podcast, tu pode explicar para a gente o que é a Physio Fitness BC, o que é a fisioterapia, para que serve, quem que precisa, quem que não precisa? Só para a gente dar essa breve introdução? Claro. Então, primeiro eu vou falar um pouco como que eu trabalho de fisioterapia aqui no Canadá. Eu tenho a minha companhia, igual você falou, que é a Physio Fitness BC, e eu também trabalho no Vancouver General Hospital, que é uma fisioterapia completamente diferente da Physio Fitness BC. Porque fisioterapia em hospital é uma coisa, fisioterapia em clínica privada é outra. Né? Mas vamos focar um pouco na Physio Fitness BC. O esquema da Physio Fitness BC é uma transição da fisioterapia clássica para o exercício na academia independente. Uma coisa que eu já percebi muito aqui no Canadá, que tem uma brecha, né, um gap. Depois que, por exemplo, eu machuco meu ombro, né, vou no fisioterapeuta, eu faço todos aqueles exercícios de elástico, aquelas coisas mais básicas que a fisioterapia faz, porque você não pode intensificar muito o exercício. E aí aquela injury, né? Desculpa, gente, o meu inglês está um pouco melhor que o português às vezes. Mas não, é normal. Para quem ainda não chegou nesse nível de inglês, é a lesão da pessoa. Exatamente. Então, se aquele problema da articulação já foi resolvido num ponto significativo, aí não tem nenhum acompanhamento depois disso quando aquela pessoa vai fazer exercício numa academia. A única coisa que eles poderiam pegar é um personal trainer que não tem muito conhecimento que o fisioterapeuta tem. Então, aí que veio a ideia do Physio Fitness BC, de fazer mais uma reabilitação ativa para
poder fazer essa transição da clínica privada dentro do office para uma pessoa poder se exercitar sem sem se machucar numa academia normal. Então, a gente faz mais a gente não tem uma clínica, que é nossa, a gente aluga por hora essa academia. A academia é localizada na West 8, em Vancouver, e essa academia ela é diferente de outras academias. Não é qualquer pessoa que pode chegar lá e pegar uma membership, se afiliar àquela academia. Todas as pessoas que estão lá, elas têm que vir com um personal trainer ou um fisioterapeuta. A academia é bem exclusiva nesse sentido. Então, a gente abrange mais essa transição de private practice, né, da clínica privada, para uma pessoa que quer se exercitar e prevenir machucados eventuais mais para frente na vida. Perfeito. Prevenção. Eu estava conversando contigo um pouquinho antes da chamada, e isso é uma coisa que eu não comentei nos outros podcasts, mas antes de vir para o Canadá, eu me formei em fisioterapia no Brasil também, e a coisa que mais me marcou em toda a faculdade foi quando um professor falou que a prevenção ela é sempre mais efetiva do que o tratamento. Correto. A gente sempre tem resultados melhores. E isso, é engraçado que ele colocou isso dentro da fisioterapia, da área da saúde, mas isso é em qualquer aspecto da vida, né? A prevenção ela é sempre mais fácil e mais barata do que o tratamento em si. Exatamente. No dia que os governantes de todos os países, inclusive Brasil e Canadá, realmente acreditarem nisso, o sistema público de saúde vai ser muito mais barato. Com certeza. Né? Pô, então, com essa introdução aí espetacular, cara, a gente já pode terminar a entrevista aqui. Não, brincadeira. Não, agora vamos sério. Agora eu quero saber, tu falou que tu tem a parte que tu trabalha com um pouco mais de prevenção e o follow-up para a pessoa conseguir dar continuidade nas atividades dela, e também tu trabalha no Vancouver General Hospital. Correto. Que eu imagino que no General Hospital não é tanto assim a prevenção, como a gente comentou, é muito mais o tratamento de uma lesão ou de uma doença, seja mais crônica ou mais aguda, mas tu acaba muito mais ali tratando os sintomas primeiro, para depois tratar a causa, enquanto na prevenção a gente cuida muito mais da causa do problema, né? Correto. Uma diferença que é muito grande no hospital, que uma das razões que eu trabalho também em clínica privada porque se eu trabalhar só em hospital, eu vou perder algumas das minhas skills de fisioterapeuta em clínica privada, porque eu não uso nenhuma dela praticamente dentro do hospital. No andar do hospital que eu trabalho, em particular, eu trabalho muito com gente idosa. Então, o que eu tenho que realmente fazer é pegar esse idoso que entrou na emergência do hospital, que está no sistema agudo, né, de saúde, vai para o meu andar e eu tenho que conseguir colocar esse indivíduo de volta à mobilidade que ele tinha anteriormente de vir ao hospital. Um exemplo se um idoso de 82 anos mora independente, não usa nenhum andador, nenhuma bengala, nada disso em casa, pode sair para fazer as coisas dele, o que for, caiu, vem para o hospital, está sem andar, porque teve a queda, aquela coisa toda, sobe para o meu andar e agora, no momento, ele precisa de 2 pessoas para ajudar ele a sair da cama e sentar na cadeira para tomar o café da manhã, por exemplo. Então, a minha função é ir lá, analisar o que aconteceu antes, ver qual que era esse baseline, né, de mobilidade que ele tinha anteriormente e poder trabalhar com ele o suficiente para ele poder, no dia que ele vai embora do hospital, ele estar naquele mesmo baseline de mobilidade e conseguir viver a vida dele independente, sem ter um andador ou uma bengala desse jeito. Infelizmente, com a população idosa, a gente não consegue fazer isso sempre, porque o idoso, ele está num patamar, qualquer doença que acontece, não interessa qual, se ele vai para o hospital, geralmente o patamar desce um pouco em termos de mobilidade. A perda é muito mais acelerada, né? Muito mais acelerada. Só para você ter uma ideia, se um idoso fica acamado por 2 semanas, ele perde mais de 35% da massa muscular. Nossa! E as pessoas reclamando que elas vão na academia, em 2 semanas elas ainda não estão no shape que elas querem, né?
Exatamente. Então, é um pouco diferente. E outras coisas também que é bem diferente lá que a gente faz é no CTI, que a gente faz muito fisioterapia de pulmão, né, que é completamente diferente de qualquer fisioterapia em clínica privada, né? Total, total. É muito legal tu ter essa experiência dos dois extremos, assim, porque muita gente, obviamente a gente tem a gente ainda tem muita gente que tem aquele estereótipo da fisioterapia como massagem, que é a pessoa que não conhece o que é a fisioterapia de fato, e as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, elas acham que a fisioterapia é justamente para esse público mais velho, que tem uma prótese de quadril, que tem uma artrose no joelho, e a pessoa não se dá conta que tem todo uma outra área da fisioterapia que faz com que ela impede que a pessoa chegue naquele caso. Uma coisa que eu estava olhando quando eu estava fazendo minha pesquisa sobre o teu trabalho, que eu achei muito legal, é que tu postou um vídeo sobre preparamento físico, preparação física, para quem faz esqui. Porque, por exemplo, eu faço snowboard. E eu faço muito snowboard, eu gosto muito. Só que o resto do ano eu passo sentado na cadeira. Não faço nenhuma atividade física. Então, para pessoas que nem eu, e que nem muitas outras que tem por aí, que seja o snowboard, seja o futebol da quarta-feira, seja aquela pessoa que vê que está acima do peso e decide começar a correr 10 km por dia, o que essa pessoa não consegue enxergar que ela está fazendo com o corpo dela, que talvez um serviço de prevenção ajudaria ela? Por exemplo, no seu caso, vamos usar o seu caso como um exemplo, né? Durante o ano inteiro, você, como você disse, fica sentado numa cadeira, de repente um dia você levanta, né? Teve uma nevasca, que foi ótimo, vamos subir na montanha, que vai ser muito bom descer a montanha no snowboard. Se seus músculos e suas articulações não estão preparadas para aquele evento, a chance de se machucar é muito maior, e não só por isso, e outra coisa, lá é muito frio, então você não vai estar aquecido o suficiente, seu músculo, seus tendões, seus ligamentos não vão estar preparados para aquilo. A chance de você se machucar é muito maior do que alguém que faça um preparamento para a ski season, né? Então, a chance tem essa diferença, né? Eu acho que qualquer musculatura, se você não precisa ser tem uma expressão em português, esqueci, de academia, como é? Que o povo fala que é viciado em academia, né? Tem uma expressão. Não tão marombado, mas aquela pessoa que é viciada em academia, tem que ir na academia. Sim. Não é isso que a gente prega, né? O que a gente prega é você tem que fazer alguma atividade para preparar aquela musculatura para qualquer outra atividade. Pode ser mountain biking, pode ser esquiar, correr, o que for, né? Então, tem uma coisa que eu recebo muito na clínica privada, na verdade, são pessoas que estavam paradas por muito tempo, mas elas eram acostumadas a correr há 5 anos atrás. Corriam maratonas, aquela coisa toda. De repente, decide correr amanhã. E vai para 3 horas de corrida no pique, né? E volta, aí vai ter uma dor na virilha, vai ter uma dor no calcanhar, vai machucar, não vai conseguir correr de novo, porque a nossa memória, todos nós somos bem teimosos, né? A gente pensa que a gente é do jeito que a gente era quando a gente fazia aquela atividade. E isso é muito bom para o fisioterapeuta, porque eu pego muito paciente por causa disso, mas é uma coisa que o ser humano, em geral, ia prevenir muita dor e muito aborrecimento se eles preparassem a musculatura antes de uma atividade. Sim. Eu não sei se aqui no Canadá existe essa cultura, mas uma cultura que eu via no Brasil, principalmente em quem não pratica atividade física constantemente, é aquela máxima do tipo assim, eu fiz um exercício, por exemplo, eu dei a corrida, fiquei com uma dorzinha no meu joelho, vou tomar um remédio para dor. Por quê? Porque eu paro de sentir a dor. E dentro do conhecimento daquela pessoa, ela está solucionando a origem do problema dela. Exatamente. Que, na verdade, é só um sintoma, né? E vai mascarar aquela dor, e ela vai tomar... Eu conheço gente que toma o remédio antes de correr. Nossa. Porque aí não vai sentir a dor, vai poder correr, vai voltar, e isso, com o tempo, vai criar outros problemas, né? Sim. Então, para quem estiver assistindo aí e se identificou, já sabe, né? Pode por favor, galera, vamos fazer um exercício, qualquer que seja. Pode procurar lá, André Siqueira no Google, que vocês vão encontrar pelo menos
um pré-treino para esqui. Isso eu dou certeza absoluta. Mas, então tá. Olha só, tu falou que tu te formou em 2005, em 2006 tu veio para o Canadá, e desde então tu tá praticamente esse tempo todo atuando na fisioterapia, né? Quase o tempo todo, porque o Canadá, qualquer canadense ou não canadense, quando você quer fazer a fisioterapia, você tem que fazer uma prova para pegar a licença de fisioterapia. É como se fosse uma OAB no Brasil para direito, né? Então, aqui, isso não é só para estudantes internacionais. Então, eu tive que fazer a prova, uma prova escrita, que eles perguntam qualquer coisa que você estudou sobre fisioterapia. E eles são bem específicos do ponto de a resposta está na página 7 do parágrafo 2 do livro tal. Então, você tem realmente que comer os livros, estudar ele bastante para passar na prova escrita. Aí, passando a prova escrita, você vai ter uma prova prática que são feitas por 15 stations, com uma pergunta na porta, com tempo para você ler, 1 minuto para ler a questão, entrar, vai ter o examinador, vai ter um ator que vai fingir a patologia, e aí você tem 5 ou 10 minutos para responder a questão e apresentar o que você sabe, e o examinador, ele não vai escrevendo o que você está fazendo, é por bullet points. Se você falou que está no que ele tem que marcar, marca, você ganha pontos. Se não, você não ganha pontos. Então, é um processo muito estressante. Eu não passei na prova escrita pela primeira vez, infelizmente. Aí, e são 2 provas escritas, pelo menos na minha época, por ano, não, 4 provas escritas por ano e 2 provas práticas por ano. Então, se você não passa, você tem que esperar muito tempo até poder fazer, e cada processo desse é geralmente uns $2.000, $2.500 por vez que você não passa e tem que fazer de novo e tal. Então, no final das contas, quando eu passei, foi muito bom, graças a Deus, e antes disso tudo, eu tive que aprender o inglês. Com certeza. Então, para mim demorou uns 4 anos, mais ou menos em 2010 que eu peguei minha licença. Perfeito, perfeito. Porque isso é uma coisa que muita gente não entende também, pelo fato da pessoa vincular a fisioterapia à massagem, única e exclusivamente. Mas a fisioterapia, ela é uma ramificação da medicina que tem consequências gravíssimas se a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Muitas vezes a pessoa está ali lidando, seja com um paciente que teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior, que tu pode ir lá atrasar aquele processo por mais 6 meses ou até mais, ou com um paciente de UTI, que tu tá lá mexendo no ventilador mecânico, tu não sabe o que tu tá fazendo, a pessoa vem a óbito. Então, essas são as coisas que realmente mostram o quão a sério tem que levar a nossa profissão, né? E tem uma coisa que é diferente da fisioterapia do Brasil e a fisioterapia do Canadá. No Brasil, a gente aprende massagem dentro da fisioterapia na universidade. Aqui, não. Aqui, massagem é o massagista registrado que faz massagem. Fisioterapeuta não faz massagem. Então, são 2 profissões bem distintas aqui no Canadá. A única coisa que a gente faz são mobilizações, manipulações, né? Myofascial release, que é tipo uma massagem, mas não é uma massagem mesmo. A gente não tem o registro para poder fazer 1 hora de massagem no paciente. A gente não tem essa regalia que no Brasil, sendo fisioterapeuta, você pode virar um massagista e não tem problema nenhum. Sim, perfeito. Então, agora eu queria te perguntar o seguinte, André. Desse tempo todo que tu tá aqui, teve alguma coisa que te marcou mais ou que virou a chave para ti, que tu olhou, que tu vivenciou, que tu falou, é isso, realmente eu tô no lugar certo, eu tô fazendo a coisa certa, porque eu imagino que deva ter sido um contraste muito grande de tu ter vindo da realidade do Brasil para a realidade do Canadá, porque eu, por exemplo, no Brasil, eu já trabalhei em clínica do SUS, que é uma realidade, já trabalhei em clínica particular, que é outra realidade, e eu tive a sorte de fazer um estágio no Grêmio, no futebol profissional do Grêmio. Então era uma outra realidade mais distante ainda. E depois que eu me formei, eu fui para o hospital e eu vi uma quarta realidade que não era que eu queria viver naquela época. Como é que foi isso para ti? Olha, esse clique que você está falando para mim aconteceu, não foi muito relacionado à fisioterapia, foi relacionado ao país Canadá. Tem
Provavelmente alguns brasileiros vão ficar com raiva de mim agora no momento, mas para te falar a verdade, depois desses 15 anos que eu estou no Canadá, o Canadá representa os meus valores pessoais mais do que o Brasil representa. Entendeu? A corrupção no Brasil, a falta de cuidado com o outro, sabe? A fofocaiada. Brasil tem várias coisas maravilhosas, mas infelizmente a gente tem uma corrupção que é entranhada dentro de todos nós, que é o jeitinho brasileiro, né? Que aqui no Canadá não tem. Tem, se tiver, tem é muito pouco, e aqui é muito mais seguro. Eu nunca vou esquecer quando eu cheguei aqui há 15 anos atrás, que eu fui dançar numa boate, eu saí da boate 2 horas da manhã, na hora que fechou, com meu telefone na mão, escutando música no headphone, e fui andando para casa sem ter o menor problema. Então, esse tipo de coisa, para mim, vale muito. E o respeito ao próximo, às vezes é muito enrustido, né? Mas a pessoa pelo menos te respeita na sua cara. Então, eu acho que tem muito disso no Canadá, que no Brasil, infelizmente, a experiência que eu tive quando eu vivia lá e sendo brasileiro, eu vi muita discriminação, muita coisa dessa forma que, para mim, me afeta como meu valor pessoal. Mas relacionado à fisioterapia, tem uma coisa de, por exemplo, quando eu trabalhei no hospital em fisioterapia lá, que foi um dos meus estágios, né, da faculdade, a falta de equipamento dos hospitais, a falta de luva, a falta de coisas sanitárias, isso tudo, eu era acostumado com aquilo. Quando eu vim para o Canadá e eu entrei no hospital e comecei a trabalhar, eu falei, não, peraí, que lugar é esse? Isso aqui é o paraíso para trabalhar. Tinha até Sabe, os equipamentos, né? Não, tudo, na porta de cada quarto tem a luva, pequeno, médio, grande, sabe? Tem meia para o paciente não escorregar, tem os andadores, tem as bengalas, tem as muletas, tem tudo que você precisa e sem custo para o paciente, né? Porque aqui os hospitais são públicos. Então, você já paga isso nas suas taxas normais. Então, isso, quando eu entrei no hospital, no Brasil, eu falei, eu nunca vou trabalhar no hospital na minha vida, quando eu formei. Quando eu cheguei aqui, eu falei, não, peraí. Não é Outra tão ruim, história né? que eu quero trabalhar no hospital, na verdade, sabe? Sim, sim. Então, tem uma diferença grande em termos da qualidade dos hospitais aqui em comparação com lá em termos de equipamentos. Total, isso volta para a corrupção sistêmica que a gente tem na sociedade que tu comentou, porque é isso, sabe? Aqui e volta para o que a gente falou lá no início da prevenção. A gente sabe que se tu tiver tudo certinho no hospital e não faltar nada, isso vai sair mais barato do que faltar, porque se faltar, o paciente vai para uma situação mais grave que vai sair mais caro para o Estado e daí acaba criando Exatamente. aquela bola de neve, né? Exatamente. E uma outra coisa que o hospital aqui, os hospital não, pelo menos aqui em BC, né, o governo tem, que no Brasil não tem, eles têm a estrutura entre os times dentro do hospital, o terapeuta ocupacional, o social worker, os médicos, tudo, ele tem uma transição do hospital para a comunidade que é muito intercalada e organizada. Então, por exemplo, a pessoa sai do hospital, ela ainda precisa da enfermeira ir lá ajudar a tomar remédio, o que for. Esse paciente tem por direito 2 semanas grátis de ajuda em casa, 4 a 6 vezes por dia, sem custo para ele. Sabe? Então, tem essa transição que é muito mais fácil. No Brasil, você é mandado embora do hospital, eles lavam a mão, o problema é seu, para onde você vai, se você vai ter ajuda em casa, se não vai, essas coisas. Então, e isso ajuda no overall saúde daquela pessoa e custa menos para o sistema, porque ele vai demorar mais para voltar para o hospital. Com certeza. Isso era uma coisa que eu via muito no hospital quando eu fazia estágio. Era cliente interna, reabilita, dá alta, dá 2 meses, cliente volta, o paciente volta. Era incrível. E normalmente era pelos mesmo motivo que aquele tratamento não foi até o fim. Exatamente. Mas já que a gente está fazendo essa comparação um pouco de Brasil e Canadá, eu acho muito interessante porque no Brasil, eu tenho, tipo, como tu, eu me formei, eu tenho muitos amigos que são fisioterapeutas e a gente consegue ver muitas vezes o desânimo, né? A falta de perspectiva daquela pessoa. Então, eu quero te fazer uma pergunta que eu não sei se tu chega a ter experiência com isso, mas lá no Brasil eu lembro que quando um paciente ia fazer fisioterapia, ele tinha a opção de ir pelo SUS
obviamente era de graça. Ele tinha a opção de ir pelo convênio de saúde, que daí a pessoa paga aquela prestação fixa lá para o convênio e o convênio repassa um valor hora por paciente. E eu lembro que esse valor no Brasil é muito baixo. É tipo assim, aproximadamente R$ 8. 8, 10 reais, que obriga o fisioterapeuta. Quando eu vim para cá eram R$ 8. Então, provavelmente é hoje pior. eu acho que aumentou já, André, já deve estar uns 12. Que bom. Menos pior, menos pior. Então, o que eu tô querendo dizer é que eu vi muitos bons fisioterapeutas tendo que atender 5, 6, 7 pessoas ao mesmo tempo para conseguir pagar as contas da clínica, sabe? E eu quero saber se tu tem essa visão daqui, se os planos e os tipos de convênio que tem aqui, se eles favorecem o fisioterapeuta, se eles valorizam o trabalho do fisioterapeuta ou se é igual, tipo assim, não, $10 a hora. Olha, na minha opinião, aqui é muito melhor, na verdade. Tá? Mesmo uma pessoa que tenha convênio ou não, uma pessoa que tem convênio, por exemplo, depende do convênio da empresa que faz. Em média, o pior dos planos de convênio aqui, eles te dão $500 por ano para massagem e fisioterapia. Aí depende da clínica que você vai. Em média, 30 minutos de sessão na fisioterapia na clínica privada custa em média 80 a 85, $95 por pessoa. Geralmente, pelo menos aqui em BC, é 50-50. 50% vai para a clínica, 50% vai para o fisioterapeuta. Tá? Algumas clínicas você consegue ter 1 hora de fisioterapia, mas geralmente são 30 minutos que você faz. Então, já só nisso, se você ter 50% daquilo, né, vamos supor, uma sessão é $80, esse 40 para a clínica, 40 para você, mas se você trabalha, por exemplo, por hora, você vai ganhar $80, que são 2 pacientes. Né? Muito melhor em comparação do que no Brasil. E uma pessoa que não tenha convênio, o MSP, que é o sistema de saúde da província, né, ele paga $35 por paciente, para 30 minutos. Então, mesmo dessa forma, que não é das melhores, né, mas a gente atende, então eu ia ganhar $17, alguma coisa, por 30 minutos, né? Então, mesmo trabalhando aquela hora, eu ainda ia ganhar $35 a hora, que não é tão ruim. Para atender um paciente de cada vez. Que é um paciente de cada vez que não tem convênio. Aqui é muito raro se atender mais de um paciente no mesmo tempo lá. Você vai... Muito, muito raro. Os fisioterapeutas que estão ouvindo essa entrevista agora estão como? Então, aí posso dar um conselho para os fisioterapeutas que estão ouvindo, que são fisioterapeutas do Brasil, que estão aqui, vale a pena passar pelo processo. É um processo caro, é um processo demorado, é um processo difícil, mas depois que você passa, vale muito, muito a pena. E outra coisa, o hospital que eu trabalho tem pelo menos 20 posições que não conseguem ser preenchidas de fisioterapia. Então, você vai ter emprego. Então, depois dessa, eu não vou nem dar continuidade a esse assunto, porque vai ser só para o pessoal passar raiva no Brasil. Mas olha só, eu tô achando muito legal como a gente tá linkando isso de, por exemplo, tu atender uma pessoa só de cada vez, não atender várias pessoas ao mesmo tempo. Tu consegue explicar pra gente por que isso era uma coisa que eu achava muito interessante, que as pessoas viam na TV um jogador de futebol que rompeu o cruzado anterior e voltou a jogar em 4 meses. Em 4 meses, o jogador profissional de futebol volta a campo, depois de ter uma ruptura do cruzado anterior. Enquanto um everyday citizen, uma pessoa comum, leva 8, 10, 12 meses e ainda volta mancando. Qual é a diferença desses dois tratamentos e dessas duas pessoas? Por que para uma pessoa dá tão certo e para outras vezes não dá tão certo? Bom, tem vários fatores aí nesse caso. Vamos falar primeiro do jogador de futebol. Primeiro, ele tem uma musculatura muito mais preparada para se recuperar mais rápido. Segundo, ele vai ter uma fisioterapia intensiva de várias horas por dia de reabilitação. Então, ele vai estar muito mais preparado para, em 4 meses, estar voltando. Né? Por exemplo, ele vai ter, colocar choque na coxa, quando ele estiver fazendo exercício, ele vai ter provavelmente umas 3 a 4 horas por dia de fisioterapia. Né? Ele não vai precisar pagar, porque ele é jogador de futebol, né? Rico, tem convênio, aquela coisa toda. Já uma pessoa, um mero citizen, igual você falou, ele vai para lá provavelmente 3 vezes por semana, por 30 minutos,
né? Eu não sei aí em particular se ele vai ser uma pessoa ativa antes ou depois, como que a ruptura do ligamento aconteceu. O jogador de futebol, a gente provavelmente vai saber, não, foi durante o jogo, foi essa posição que a perna estava, que fez a ruptura. Essa outra pessoa pode ter sido esquiando, né, que o esqui rodou, arrebentou os ligamentos todos. Tem outros fatores que também pode ter atingido o menisco da mesma forma, ligamento colateral, e assim vai. Então, mas em comparação, um mero citizen aqui, um mero citizen no Brasil, classe média, que tem, vamos dizer, em Belo Horizonte seria Unimed, que seria o convênio. Aquele lá provavelmente vai demorar mais de um ano para conseguir voltar, porque a fisioterapia vai ser 6 pessoas na mesma hora, e aqui pelo menos essa pessoa vai ter 30 minutos só ela, com exercícios só para ela e mais focada naquela injury. Perfeito, perfeito. É exatamente isso, né? Quanto mais vezes a pessoa vai, quanto mais ela trabalha não só a lesão em si, mas tudo que está ao redor da lesão, né? Que vem Exatamente. o fortalecimento muscular, às vezes a própria alimentação, os padrões, os hábitos da pessoa de sono e de rotina, tudo isso interfere muito, né? E as pessoas não se dão conta. Bom, então vamos entrar aqui um pouco mais na parte estratégica de como tu faz negócio aqui, de como tu faz esses atendimentos. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu vi que tu tem alguns artigos publicados no Medium sobre fisioterapia, sobre como encontrar um bom fisioterapeuta, como deve ser um tratamento ideal. Eu queria te perguntar por que tu fez esses artigos, porque tu é fisioterapeuta, né? Tu não é blogger, mas por que tu fez isso e como que tu sente que isso te ajudou? Olha, eu fiz isso mais para promover a marca Physiofitness BC no Google, nessas coisas, porque você tem que ter esse tipo de material para fazer aquele SEO, né? Para poder ver se sobe mais. Então, e é muito bom poder passar essa informação para o paciente. Por exemplo, se eu vou procurar um fisioterapeuta para me atender, eu ia interessar em saber se aquele fisioterapeuta está só atendendo o paciente ou se ele está se atualizando, se ele está lendo artigos, se ele está escrevendo a respeito, né? Porque, felizmente, a fisioterapia ela evolui o tempo inteiro, né? Com a research, as pesquisas e tudo mais. Então, mas, em other hand, do outro lado, é um pouco trabalhoso, porque no meu caso eu trabalho de 7 às 3 no hospital e de 4h30 às 6h30 na clínica privada. Então, fazer escrevendo nos blogs, essa coisa takes time, né? Não estou conseguindo falar muito português, gente, desculpa, mas enfim. Takes time to do it, mas ajudou um pouco no ranking do site, para subir um pouco nas pesquisas e tudo. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque quando eu estava pesquisando ali, faz muito mais sentido, né? Porque a maioria das pessoas, quando vão para algum serviço assim, que nem a fisioterapia, a pessoa tem muitas dúvidas, tem muitos medos, tem muitas coisas que ela não sabe, e antes de contratar alguém, ela quer buscar informações. E eu achei muito inteligente isso que tu fez, quero te dar parabéns, eu li o texto ali, ficou muito bom. E uma coisa interessante é que tu falou que leva tempo e dá trabalho, e isso é verdade. Para fazer do jeito certo, para conseguir ajudar a pessoa, vai dar tempo e vai levar trabalho. Porém, o artigo que eu li é de 2018, se eu não me engano. Então, levou tempo, deu trabalho, mas está lá até hoje, para sempre. Então, sempre que alguém pesquisar ali por isso, ela vai te encontrar. Eu acho isso muito legal. Isso é bacana. E também, para a pessoa que está escrevendo, é muito interessante porque você sempre aprende alguma coisa. Quando você está fazendo as pesquisas, tudo para escrever o blog, o que for, você acaba aprendendo muita coisa que você esquece, que você aprendeu na universidade, que você não usa por algum motivo, que foi, você fala, olha, isso eu não lembrava disso mais e tal. Então, é bem interessante, vale a pena fazer, mas é bem trabalhoso. E deixa eu te perguntar, isso afetou alguma coisa em relação à pandemia? Como é que o teu trabalho foi afetado pela pandemia? Principalmente na clínica, no hospital, eu imagino que deva ter sido Ele foi afetado bastante, na verdade. Na época que aconteceu em março, que a gente teve que fechar, por sorte, eu ainda estava no hospital, o hospital não fechou, né? Então eu não fui tanto.
em comparação com as pessoas que trabalham só na clínica privada. Então, para você ter uma ideia, o meu income, né, o tanto de dinheiro que eu faço geralmente no ano, caiu 70% na clínica privada por causa da pandemia. Então, com isso, afetou bastante, né? Eu tive que, graças a Deus, eu não tive que mandar ninguém embora, o que foi muito bom, mas eu tive que segurar a onda um pouco. E outra coisa, já que eu não tenho um espaço que é a clínica, eu não tive nenhuma ajuda do governo. Eu não qualificava nenhuma das ajudas que o governo deu para small businesses. Então, foi mais ou menos. E até hoje, para te falar a verdade, ainda provavelmente, em vez de 70%, a gente está com 50% menos de revenues que a gente estava antes, mas dá para sobreviver. Tenho certeza que dá, cara. Mas deixa eu te perguntar, tu tá fazendo algum tipo de campanha, algum tipo de estratégia online para conseguir trazer mais pessoas? Porque eu imagino que tu deve pegar um público bem voltado ao esporte mesmo, né? Uhum. A gente pega um público mais esporte e outra coisa também que a gente pega muito é pessoas que trabalham no hospital. Porque o Vancouver General Hospital é mais ou menos 4 quarteirões de onde que a gente trabalha. E o convênio de quem trabalha no hospital é espetacular. A gente tem sem limite para massagem e fisioterapia. Então, você pode ter quantas você quiser durante o ano. Muito Né, bom. o que é maravilhoso. Né? Então, por exemplo, eu tenho clientes que estão comigo por mais de um ano, e eles vão toda semana. Porque é pago, eles previnem, trabalham muito melhor como enfermeiros, e aí vai. Mas perdi um pouco o fim da meada. Qual foi o começo da pergunta de novo? Esqueci. Sobre como que tu estava adquirindo esses clientes agora para a Isso. clínica. Geralmente agora Tá a gente trazendo não... muita gente do... Porque o teu público, pelo que eu entendi, no hospital são mais idosos, né? Tu não faz essa transição do hospital para a clínica. Não faço muito, mas geralmente os pacientes que a gente pega do hospital não são pacientes internados no hospital, são pessoas que trabalham no hospital, né? Então, agora no momento, para te falar uma verdade, não estou fazendo campanha nenhuma, porque eu estou segurando um pouco a onda, porque só tem uma fisioterapeuta trabalhando para mim no momento, que a outra, por causa da pandemia, ela mudou de cidade. Então, eu não posso ter muito paciente novo, porque não vou ter ninguém para atender. Né? Porque a única hora que eu atendo pela Physio Fitness BC em Vancouver é na hora do meu almoço, 3 vezes por semana, que eu já tenho uma pessoa que eu vejo, e o resto eu estou em Squamish, né? Eu não estou em Vancouver. Então, em Squamish eu trabalho numa clínica, que é a Physio Fitness BC, que presta serviço para essa clínica, que eu já estou também 2 horas, 3 vezes por semana, que é a hora que eu estou disponível, já estou completamente cheio. Eu imagino, Então, ainda mais agora em ski season, né? Eu tô querendo, na verdade, pegar fisioterapeuta para trabalhar para mim. Em vez de... Aí sim eu vou poder fazer uma campanha e pegar mais pacientes. Então, vai ter que Se acabar tiver algum sponsorando. fisioterapeuta aí, né? Se tiver algum fisioterapeuta escutando, por favor. Mande a mensagem agora para o André Siqueira. Então, André, como que a pessoa entra em contato contigo? Como que a pessoa encontra o teu trabalho? Caso ela precise de uma fisioterapia ou tenha alguma dúvida, ela vai começar a praticar alguma atividade física agora e quer uma orientação para como começar isso sem se machucar. Qual é a melhor forma de contato? A melhor forma é através do website, que é physiofitnessbc.com ou physiofitnessbc.ca. Lá tem um lugar que você pode mandar mensagem e eu vou responder assim que eu recebê-la, ou diretamente pelo e-mail, que é o physiofitnessbc@gmail.com, ou então pelo telefone, que é 778-668-0906. Então, as três vias vão ser melhor. Geralmente, pelo telefone, eu não vou atender, porque geralmente eu estou no hospital, aí eu vou retornar assim que eu escutar aquela mensagem. Perfeito. Eu vou colocar todos os links aqui abaixo para a pessoa conseguir ter um acesso mais rápido e imediato. Agora eu quero te fazer uma perguntinha que eu estou fazendo para as pessoas para conhecer ainda mais esse nosso mercado. Tem algum empreendedor brasileiro, alguma empreendedora brasileira que tu acompanha o trabalho aqui no Canadá? Que abriu negócios, uma pessoa de Brasil. Tem uma pessoa que eu, na verdade, eu compro pão de queijo com ela.
Olha quem? Que chama Why Pão de Queijo, que é a receita de pão de queijo dela. Eu sou viciado em pão de queijo mineiro, né? Então eu sou um pouco suspeito para falar, mas a receita dela é espetacular. Ela faz rosca de leite condensado, ela faz essas coisas todas e está crescendo. E é engraçado isso porque eu gostei tanto que eu falei com ela: se um dia você abrir um negócio de pão de queijo, eu entro como sócio. Olha aí. Porque é muito bom. Então, geralmente é mais dessa forma que eu estou vendo. E tem um outro fisioterapeuta também que eu conheço, que fez a prova de fisioterapia comigo, e ele abriu uma clínica em Norte Vancouver. Perfeito. Então tá, André, as minhas perguntas para ti foram essas. Eu sei que a gente tá com pouco tempo, senão a gente vai ficar aqui por horas falando. Só quero saber se tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu gostaria de mencionar. Eu queria mencionar, já que eu tô, num podcast ao vivo agora, que eu tenho um outro negócio, que é o de luminárias, que chama Zen Lamps. Você pode achar no Instagram. São várias luminárias feitas com pedras, com vintage lâmpada, que é muito bacana. Você check it out dela, e a gente só aceita ela por uma pessoa que faz a encomenda. Tudo por encomenda. Perfeito. Eu vou colocar os links aqui também para o pessoal conhecer o teu trabalho. Então, André, muito obrigado pelo teu tempo. De nada. Bom resto de semana para ti e até mais. Até mais. Obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado por ouvir mais um episódio do podcast Empreendendo na Gringa. E, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos podemos fortalecer ainda mais a nossa comunidade de brasileiros empreendedores. Beleza? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima!